Olá, meus irmãos, meus amigos aqui do canal No Contexto do Fim. Estamos aprendendo lições importantíssimas sobre os milagres de Jesus narrados no Evangelho de João, que foi um dos discípulos ali de Jesus, né? E neste vídeo eu quero refletir com você sobre o terceiro milagre, que é a cura do paralítico de Betesda. E se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo, né, ainda estão disponíveis na plataforma desse canal, sugiro que você dê um pulinho ali e assista. Muito bom, né? Jesus transformando a água em vinho, Jesus curando uma pessoa à distância. E olha que nem existia a internet naquela época, mas Jesus tinha um poder para isso, tá? E, bom, mas antes de continuarmos, caso você ainda não seja inscrito no canal, peço gentilmente que você se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja avisado todas as vezes que entrar um vídeo novo, e não se esqueça de dar aquele joinha, é muito importante para que o YouTube promova o vídeo, né, e mais pessoas então possam ter acesso. Amém? Então vamos ao tema de hoje. Olha só, o apóstolo João tinha com certeza uma boa razão para incluir mais esse milagre em seu relato sobre o ministério de Jesus aqui na Terra. E é isso que vamos ver nessa reflexão. Bom, o lugar é o tanque de Betesda, um local em Jerusalém onde ficavam muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos, na esperança de serem curados de qualquer doença que pudessem ter. Para maiores detalhes, vamos ver o que diz o texto ali em João capítulo 5, versículos de 1 até o 9, para entender melhor esse mistério. O texto diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que significa Casa da Misericórdia Divina, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha só, amado, aquele dia era sábado. Depois a gente vai ver aí a complicação que deu os fariseus lá com os escribas por Jesus ter feito essa cura no sábado. Mas, continuando aqui, Jesus, amado, ao entrar naquele lugar cheio de pessoas doentes e depois de dar uma olhada no ambiente, ele volta o seu olhar para um paralítico que ali estava entre muitos outros, né, há 38 anos. Aproximando-se Jesus, então fez uma pergunta cuja resposta era muito óbvia: queres ser curado? A pergunta foi proposital, pois quantas pessoas já não haviam passado por aquele homem sem sequer percebê-lo ali? Mas Jesus o viu, falou com ele, e esse homem então, por Jesus, foi notado. Olha só a importância de alguém perguntar algo, de travar uma conversa, né? Como foi significativo para aquele homem. A sua presença, então, foi percebida por alguém, a presença daquela pessoa, né? Foi percebida por alguém, e esse alguém era Jesus. Você já se sentiu sobrando, excluído, despercebido, invisível, desprezado? Então você pode entender como aquele homem se sentiu quando viu que alguém se importou. Jesus o avistou ali no meio de tantos outros enfermos. E Jesus então conversou com aquele homem. Talvez ele pensasse: opa, acho que esse homem vai me ajudar a entrar no tanque quando as águas se moverem. Mas só que não, né? Isso nos ensina, amado, uma lição muito importante. Jesus, ele sempre supera as nossas expectativas. E olha, se você sente que ninguém está te vendo ou se importando com seus problemas, Jesus te vê
te contempla e se importa. Sobre isso, ouça o que diz no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Jesus, através desse milagre, vai nos ensinar a ter esperança mesmo quando a cura parece impossível. Vai nos ensinar a ter fé mesmo quando todos os ventos são contrários. Vai nos ensinar a continuar crendo mesmo que a resposta pareça demorada. Ouça o que diz em Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Voltando ao caso do paralítico, o texto diz que faziam 38 anos que ele estava naquela condição. Isso é mais do que a metade de uma vida. E ali, à volta daquele tanque, não havia ninguém que pudesse ajudá-lo a entrar nas águas quando elas eram agitadas, que era a forma como se cria naquela época, né? Então, agora surge uma intrigante pergunta. Por que Jesus curou somente aquele senhor e não curou a todos que ali estavam? Quem sabe a resposta? Olha só, possivelmente aqueles outros estavam tão confiados no poder mágico daquele tanque que suas esperanças de cura dependiam da sua entrada no tanque no momento certo. Qualquer descuido era mais uma oportunidade perdida. Então, eles não tinham olhar para outros lugares a não ser para o tanque, porque ninguém sabia a hora que o anjo ia ir lá sacudir a água, e era o primeiro que entrasse, não era nem o segundo nem o terceiro, era o primeiro. Então era uma competição ali. Então ali era tipo assim, cada um por si e Deus por todos. O paralítico, por sua vez, não via muita esperança ali, porque não conseguia sequer se locomover, então ele estava numa tremenda desvantagem. Se dependesse do tanque, o milagre seria impossível. E é aí então que Jesus entra em cena. Jesus apenas diz para o paralítico: levanta, pega o teu leito e anda. Diz a palavra que ele se sentiu curado e se levantou, pegou as suas coisas e andou e saiu dali curado, enquanto os outros continuavam esperando o agitar das águas do tanque de Betesda. Agora, para a indignação de alguns religiosos que lá estavam, o que Jesus fez foi errado. Por quê? Porque era sábado. Por isso aumentou ainda mais a ira deles contra Jesus. Os escribas, os fariseus, ao invés deles glorificarem a Deus e agradecerem a Jesus por um homem ter sido curado, pelo contrário, criticaram a Jesus por violar o sábado. Que coisa, né? Muitas vezes até nós nos encontramos, amados, dando mais valor a usos e costumes, a tradições, do que a misericórdia. E Jesus, e na Bíblia a gente vai ver, o que agrada mais, o que chama mais a atenção de Deus no sentido positivo, é a misericórdia exercida por aqueles que creem nele. E os fariseus, parece que eles tinham ali um sistema religioso que era mais opressor do que de ajuda. E Jesus falava que eles atavam fardos pesados das costas dos outros e eles nem com um dedo se prestavam a ajudar, né? Então é muito fácil você impor uma religião sobre as pessoas, né? E você mesmo não cumpri-las. E era isso que eles faziam. Mas Jesus, então, ele denunciou isso. Ele diz, né, mas se soubesses o que significa misericórdia, quero, e não holocausto, não tereis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus capítulo 2, versículos 7 e 8. Conclusão: esse milagre demonstra que Jesus é Senhor da cura. Jesus é Senhor do tempo. E Jesus também é Senhor do sábado. Amém, amado? Que esse ensinamento então lhe traga conforto, lhe traga esperança de dias melhores, em nome de Jesus. Então fique na paz e até o nosso próximo encontro aqui no Contexto do Fim. E que Deus te abençoe e nos veremos então numa outra oportunidade com um outro milagre de Jesus para edificar as nossas vidas.